Bom, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir, então, as páginas 72 e 73. E depois vocês irão lá na plataforma para pegar as atividades que eu deixei lá. Eu deixei, se eu não me engano, 5 ou 6 atividades referentes ao verbo, para a gente finalizar aqui essa parte que nós estamos vendo, que é conceito, flexões, formas nominais e conjugações, tá? Então, ficou a página 72, 73 para nós terminarmos. E eu pedi para que vocês fizessem essa semana, ou melhor, esse final de semana. Então, vamos lá, página 72. Esse final de semana foi para a chácara da minha avó. Pois é. Mas não foi por falta de pedir para fazer, não. Vamos lá. Eu tava na fazenda com meu pai, aí não deu para me fazer, tia. Leia o fragmento. Então, está na hora de fazer agora. Porque se você não manda... Aliás, eu tenho observado, eu vou ter que, final da tarde, eu vou mandar uma lista de alunos que não estão me entregando atividades, tá? E tá perdendo ponto, ok? Espera aí um pouquinho que tem uma bonitinha aqui que tá chorando, que não para de chorar. Ela tá carente. Deixa eu pegar ela no colo aqui. Aí ela para com essa carência toda dela. Vem cá. Vem cá, vem. Eu não sei falar de mim, não. O meu cachorro não dá para pegar no colo. Ele que me pega no colo, meu cachorro. Aqui é minha cachorrinha. E a menininha, eu pego ela no colo, olha. Nossa! Eu pego ela no colo. Sinto falta da época que a minha outra cachorra deixava eu pegar ela. Pois é, essa aqui é a Dengo. É tão Dengo que ela tá Sinto chorando. falta da época que eu podia pegar minha cachorra. Espera aí um pouquinho que não dá para ficar com ela no colo, não. Espera aí um pouquinho. É tão grande. Mas ela é tão, ela é tão assim. Ô, professora, pega ela quando pode. Porque depois, quando ela ficar maior, fica difícil. É difícil, professora? Muito linda, menininha. Muito linda ela. Vou ver se eu acho fêmea. Pronto, dei ela pro pai dela. Pronto, gente? Vamos começar, então? Olha só. A número 6 está assim, ó. Leia o fragmento a seguir e observe as palavras destacadas. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? Fechem o áudio, por favor. Gebe, fecha o áudio, por favor. 32. Tá? E tem gente aí que tá com o áudio ligado. Vou ser obrigada a parar aqui para fechar. Anthony, já fechou? Ok. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os 3. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Letra A. No trecho predominam as locuções verbais. Vamos lembrar, locução verbal é a reunião de 2 verbos que tem a função de um, certo? Como são formadas as locuções em destaque? Então, eu coloquei aqui, ó, letra A, vai ser, que é verbo auxiliar mais verbo principal. Vou ser, verbo auxiliar mais verbo principal. Quero ser, verbo auxiliar mais verbo principal. Então, isso aí é só para reforçar para vocês de que a locução verbal, ela é formada de um verbo auxiliar e um verbo principal. Ok? É repetitivo mesmo, mas tem sempre uma intenção essa repetição. Tá bom? Na letra B, qual é o elemento comum a essas locuções? Olha só. No caso do exercício, presta atenção. Aqui está pedindo em relação ao exercício. Então, no caso do exercício, o verbo ser sendo empregado como verbo principal. Mas aí vamos lembrar o seguinte: geralmente,
Olha o que a tia Nívia vai falar. Geralmente, o verbo ser não é como o verbo principal, e sim como ele sempre vem como verbo auxiliar. Mas nós estamos analisando um trecho ou um fragmento de um texto poético, certo? Então vamos lembrar assim que todas as vezes que existe esse tipo de texto, texto poético, o eu lírico, porque não é um autor, é um eu, é um eu que fala das suas emoções, dos sentimentos e vontades, ele tem liberdade para usar da melhor forma possível as palavras, para que ele consiga, a partir dessas palavras, exprimir o que ele sente, tá? No caso do exercício, o verbo ser é empregado como verbo principal, mas o verbo ser geralmente é usado como verbo auxiliar, tá? Fecha parênteses aí para vocês terem noção. Letra C. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Ok. Letra C. A maioria dos verbos está em que forma nominal? Infinitivo, particípio ou gerúndio? Dê exemplos do texto. Então, vocês observaram aqui que a maioria está no infinitivo. Ó, ser, crescer, ter, mudar, usar, escolher, entender, esquecer. Ok? Então, esses são os verbos que estão no infinitivo. Letra D. Em que modo estão os verbos? Esse modo está adequado ao objetivo de quem fala no texto? Por quê? Bom, modo a gente viu aí, que vai ser, ó, vai ser, então será. Que vou ser, serei. Não quero ser, né? Não sou. Então, eu transformei. Vocês viram que eu transformei a locução verbal aí em verbo, mas para vocês perceberem que todos eles estão no indicativo, tá? E ele é adequado, sim, porque ele expressa certeza, convicção nas afirmações feitas pelo narrador. Então, detalhe, vamos lembrar, o modo indicativo é aquele que te dá certeza, certo? Que a gente aprendeu semana passada, ou pelo menos retomou semana passada, né? O modo subjuntivo, ele trabalha o quê? Incerteza, hipótese, possibilidade. Se eu tomasse vergonha na cara, faria as atividades da tia Nívia, né? Que eu tome vergonha na cara, ou quando eu tomar vergonha na cara, estou trabalhando o quê? Hipóteses, tá bom? E o modo imperativo que trabalha a ordem. Faça, não pense, faça. Ok? A gente está trabalhando aí a ordem, o pedido, certo? Número 7. Vamos lá. Eu vou ler primeiro a atividade. Observe a capa do livro abaixo. A maioria de vocês já conhece. Diário de um Eu banana. tenho esse livro, a coleção Eu já inteira. imagino. Diário de um banana caindo na estrada. Olha só, caindo na estrada. Eu quero que vocês observem bem isso aí. Qual é o significado da expressão caindo na estrada? Vamos ver aqui. Lázara, responde para mim o que você colocou. Professora, eu coloquei que ele vai ter uma viagem longa? Sim, pode ser. Deixa eu ver quem mais está aqui. João Pedro, o que você colocou? Eu coloquei quase a mesma coisa da Lázaro. Eu coloquei que ele vai ter uma longuíssima viagem. E Pimentel, o que você colocou, querido? Que ele está indo para uma longa viagem. Tá, então a maioria de vocês aqui, ó, que legal. Todo mundo chegou a uma mesma conclusão, né? Saindo para uma viagem, é uma viagem longa ou uma viagem extensa, tá? Ficou muito legal. Na letra B, tá assim, ó. O que o emprego dessa expressão e a imagem da capa sugerem a respeito do conteúdo do livro? Então, na verdade, era para você observar a expressão e também a ilustração que vinha na capa, certo? A cara do dito cujo ali, do bananinha ali, tá? O que o emprego dessa expressão e a imagem da capa sugerem a respeito do conteúdo do livro? Tá na cara, né, gente? Que ele tava saindo o quê? Para uma viagem que algumas coisas
Mas é isso mesmo. O livro. Algumas. É verdade, né? O livro inteiro é uma desaventuras. Então, indicam que a personagem está saindo para viajar. Já está bem nítido aí. Certo, Ana Lívia? Está conseguindo acompanhar, querida? Tá? Sim. Tá, beleza. Letra C. Luiz Eduardo, essa você vai responder para mim. O emprego do gerúndio sugere que a situação da personagem aconteceu no passado. Acontece no presente ou acontecerá no futuro? No livro parece. O livro inteiro se passa no pretérito, mas E aí, aqui na Guilherme, capa a bom gente pensa que é dia. presente. Muito bem, porque é para você analisar mesmo. Isso daí. Então, o emprego do gerúndio, porque, ó, diário de um banana caindo na estrada. Ele sugere uma situação presente, tá? Que a situação está acontecendo no presente. Então, o gerúndio... Mas acontece, tipo, no passado, já que ele fica escrevendo toda Mas, hora. É um detalhe, diário dele. a gente não está analisando o livro, a gente está analisando o que está escrito na capa do livro, certo? Então, diário de um banana, caindo na estrada. Esse caindo na estrada sugere uma situação presente. Ok? Professora, Oi, querida. Fala a lá. Emanuela, o Wi-Fi dela tá caindo. Ela não tá. Aí ela acho que ela não vai conseguir entrar. Tá, não tem problema não. Tá? Ela estava aqui, aí ela saiu? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ela falou que ela tava aqui, aí o Wi-Fi dela caiu e aí ela não consegue mais entrar. Tá? O Wi-Fi Faz um favor para mim. Avisa para ela que eu vou disponibilizar o PowerPoint na plataforma, tá? Aí ela faz a correção e manda as atividades corrigidas. Tá bom? tá bom. Faz esse favor para mim. Oi, olha só que interessante. Menino, terceiro de 7 irmãos, pai alcoólatra, provavelmente Beethoven nunca seria adotado. Ok? Aí tem a data aí, 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Não consigo ler o restante, gente. Prefiro o amor, né? Prefiro o amor, que está escrito. 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Prefiro o amor. Bem aí embaixo. Olha aí para mim, fazendo favor. Ah, tia, tá escrito prefiro o amor. Isso, obrigada. Prefiro o amor. Ok. Eu vou ler aqui do ladinho que está escrito. Hoje, a maior parte das pessoas que decide adotar uma criança procura recém-nascidas, brancas, meninas, saudáveis e sem irmãos. Infelizmente, a maioria das crianças não se encaixa nesse perfil e acaba completando a maioridade sem a chance de ter uma família. Você pode mudar isso, ok? Bom, aqui fala o seguinte, letra A. O anúncio é direcionado para qual público? Eu coloquei para o público adulto, porque para adotar uma criança tem que ser adulto. E não é adulto que tem interesse em adotar crianças? Professora, eu posso falar? Tá corretíssimo, Se eu Lázaro. adotar outra criança, daí como é que você fala da criança? Tá Sabe que tu certinho, também é uma Lázaro. criança. Tá Pode- bom. Quem falou aí que pode falar? Sou eu, Eu quem? o aluno novo. Daniel? Aham. Pode falar, Daniel. O anúncio é direcionado a pessoas que pretendem adotar uma criança. Muito bem, corretíssimo, tá? Eu descobri que você é Sim. primo da Luísa, né? Sou. Ela estava me contando, ela me falou. É, Seja bem-vindo, tá, Dani? obrigada. Professor, você pode me explicar o que é gerúndio? Eu não estudei sobre esses verbos mais complicados. Faz assim, Como a hora que nós terminarmos aqui a correção, aí eu volto lá nas formas nominais, tá? Aí eu te explico, tá bom?
Tá bom. É que eu não sei o que é esses verbos gerúndio, Tá. principal. Aham. Ok. Vamos lá. Letra B. Qual é a data que o anúncio se refere e o que ela comemora? Tá aí. Não é à toa que a tia Nívia leu, né? 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Adoção. Ok. C. Quem é o garoto propaganda utilizado nessa campanha? Beethoven, né? Olha que chique. Beethoven é o nosso garoto propaganda. Qual é a área artística em que ele atuava? Ele era músico. E ele não era só musicista, tá? Ele era também... como é que fala? Não é regente. Pianista? Também, mas aquele que Sei. lidera... Aquele que lidera um conceito... Maestro? Isso, Filósofo? maestro e compositor também. Tá? Ele que fazia as músicas. Então, qual era a artística em que ele atuava? Justifique com elementos da campanha. Então, tá aqui, ó. Beethoven atuava na música, como se pode comprovar pela partitura no fundo da página. Vocês viram que no anúncio tem uma partitura acima da cabeça dele aí? Da foto da cabeça dele? Isso daí é um elemento que comprova essa afirmação, tá? Letra D. Qual das formas verbais destacadas abaixo corresponde a cada uma das definições de formas nominais que você estudou? Justifique indicando a terminação. Aí tem assim, provavelmente Beethoven nunca seria adotado. Então, adotado está no particípio, ok? Então, terminação da, do. Eu não coloquei as terminações, era para vocês colocarem, tá bom? E acaba completando a maioridade sem a chance de ter uma família. Então, completando, terminação NDO, gerúndio. Você pode mudar isso. Então, terminação R, infinitivo. Certo? Letra E. Relacione a afirmação. Provavelmente Beethoven nunca seria adotado, com o texto reproduzido na lateral do anúncio. Então, lembra que eu li o pedacinho aqui falando sobre as pessoas que têm dificuldade em adotar? Geralmente ele tem um padrão para adoção? Pois é. Aí ele pergunta o seguinte, não é perguntar, ele relacionar essa afirmação. Provavelmente Beethoven nunca seria adotado. Você concorda com isso? Sim. Pode. Beethoven nunca seria adotado, pois ele era um menino, terceiro de 7 irmãos, e tinha um pai alcoólatra, o que devia ter o deixado um pouco traumatizado. Certeza. E vamos lembrar que Beethoven, em determinado momento, ele ficou surdo. Ainda tinha surdez. Ainda fez músicas hiper incríveis enquanto estava Pois surdo. Então, tem todos esses detalhes que a gente tem que levar em consideração, né? Para afirmar de que ele não seria adotado, tá? Até porque o anúncio sugere aí que existe um perfil preferido. Vocês viram o perfil aqui, ó? Recém-nascidas, brancas, meninas saudáveis e sem irmãos. Certo? Ok? Tia, mas o cara também era fake só, hein? Mas ele ficou feio na fase adulta, gente. Quando é criança... Menino bonito cresce esquisito. Toda criança é bonitinha. Por isso que adotaram ele, não adotaram. Menino bonito cresce esquisito. Pronto, gente. Posso interromper o compartilhamento aqui? Calma. Lá vamos ver. Porque... Quem está falando professora aí? Quem está falando? Fala, Daniel. Está terminando de copiar? Eu não consegui fazer esse do verbo, porque... Ah, tá, do particípio gerúndio infinitivo. Pois é, eu estou querendo interromper o compartilhamento para explicar para vocês.
tá? Calma aí, professora, eu tô na última questão, só tô terminando aqui. Professora, uma coisa que eu não entendi sobre Beethoven era se as músicas estavam boas. Fala de novo, Daniel, não entendi. Uma coisa que eu nunca entendi sobre Beethoven é como é que ele sabia se as músicas estavam boas? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou levantar uma hipótese, tá? Mesmo a pessoa surda, ela tem noção quando ela toca. Ela tem um Pelas tato, certo? vibrações. Isso, Pelas pelas vibrações. vibrações. Então, é bem capaz dele ter percebido isso, ou ele também não percebeu. Quem percebeu foram as pessoas que falavam para ele. Entendeu? Agora que o cara era o cara, eu tirei o chapéu. Tem umas músicas Ô, muito professora, Oi. também tem as notas musicais. Também, porque quem é músico já tem noção do que ele está fazendo, né? Bem legal. Pronto, gente, posso interromper o compartilhamento para explicar aqui novamente a questão das formas nominais? Daniel, você tem o livro ou não? O livro 2? Vou na folha. Oi? Ainda não, a minha avó falou pra eu buscar hoje. Ah, então tá. Quero AIS. Vamos assim, eu quero vocês agora prestando atenção em mim aqui, tá? Eu vou acender outra luz aqui. Vamos lembrar as formas nominais, tá bom? Tá conseguindo enxergar aí ou não? Ou eu vou ter que chegar mais perto? Tá bom, tá bom. Tá bom, tô enxergando. Perfeito. Melhorou? Melhorou. Deixa eu acender a outra luz. Melhorou. Ficou mais nítido? Mudou nada. Não? Mas tá ótimo. Tá. Só aumentar um pouquinho. Tá bom. Já. Formas nominais, então. Vamos lá. Os verbos, ele tem as formas nominais, certo? Por que formas nominais? Porque geralmente eles vão ser utilizados junto com outros verbos para transformar em locução verbal, ok? Mas quais são as formas nominais? Quais são essas formas nominais? São 3. Então, nós temos o infinitivo, Gerúndio o gerúndio e o particípio. e o Particípio. ok? Então, detalhe, como que é feita essa distinção entre os 3? A gente vai observar que o verbo, quando ele está no infinitivo, a terminação dele é R. Então, exemplo, amar, vender e partir. Certo? Vamos colocar aqui. O gerúndio, a terminação é NDO. Então, amando, vendido. Vendendo. Correndo. Vendendo. E o particípio, o dar e o do, que a gente utiliza. Então, amado, vendido, partido. Só que eu falei para vocês o seguinte, existe também o particípio irregular. Por exemplo, a gente não fala a porta está abrida. A gente fala a porta está aberta. A prova não foi imprimida. A prova foi impressa. Então, a gente muda um pouquinho. Por quê? Até a questão de sonoridade, tá? Ok? Certo, Daniel? Então, essas formas aqui são as formas nominais. Tá baixo, mas Espera aí um pouquinho. eu tô conseguindo ver a aula, tá? Mas tá meio Eu baixinho, já mandei pra senhora lá, tá? O professor tá lá no último, mas ele tá meio bugado, aí tá, pra mim tá baixo. Anthony, fecha o seu áudio. Meu Deus do céu. Professora. Oi. Eu não entendi essa Não, deixa.
Aí, detalhe, deixa eu terminar de explicar aqui. Tem as formas nominais, certo? Infinitivo, gerúndio, particípio. Qual é a função deles? Bom, a função, uma delas, a gente tem percebido muito. Por exemplo, vai ser, que a gente trabalhou aí o texto do Carlos Drummond de Andrade. Vai ser, certo? Se a gente fosse analisar essa locução verbal, o que é a locução verbal? É a reunião de dois verbos que tem o valor de 1. Então, vai ser, vai, é um verbo que a gente chama de verbo auxiliar. E ser, aqui vai funcionar como verbo principal. Certo? Então, por exemplo, eu consigo transformar o vai ser em um único verbo? Sim. Sim. Vai ser, eu posso transformar ele em? Será? Será. Será. Tá certo? A atividade que a tia Nívia deixou na plataforma para vocês fazerem, depois que nós terminarmos aqui, tem uma atividade em que vocês vão transformar a locução verbal em verbo. Tá? Lembrando que essa locução verbal, geralmente os verbos auxiliares aqui, ó, é o verbo ser, é o verbo ter, é o verbo haver, tá? O verbo estar. Então, esses verbos aqui, geralmente, são usados como verbo auxiliar. Aí, para transformar a locução verbal em um verbo, eu tenho que observar o verbo auxiliar ou o verbo principal que está em uma das formas nominais? Auxiliar. Verbo auxiliar. Não, o principal que está em uma das formas nominais. Ó, vai ser, será. Ó, vou comprar. Ó, vou comprar. Então, se eu vou transformar o vou comprar numa locução verbal, como é que fica? Irei comprar. Comprarei. Comprarei, na verdade. Eu comprarei. Muito bem, então comprarei. Tá vendo? O que você observa não é o verbo auxiliar, e sim o verbo principal em uma das formas nominais. Tá? Então, quando vocês forem lá na atividade, que vocês tiverem que transformar a locução verbal em verbo, você vai observar o verbo principal e não o verbo auxiliar. Daniel, conseguiu? Sim, eu entendi. Agora, para você conseguir de verdade, você vai ter que fazer as atividades, tentar fazer as atividades, tá? Aí lá nas atividades, quando nós estivermos corrigindo, você tira mais dúvida em relação a elas, tá bom? Pessoal que tem a mini gramática, aqui ó, vocês o ano passado, a maioria dos meninos ganharam essa mini gramática aqui ó, do Hernani Terra, certo? Deixa eu chegar aqui pertinho. Calma aí que eu vou pegar ela. Não, não precisa não. Só vou falar o seguinte. Vou dar a página para vocês. Ó. Na página 178 está falando o que é a locução verbal. Certo? E aí, depois, ele vai trabalhar... Deixa eu pegar aqui. Na página 184, as formas nominais. Entenderam? Dê uma lidinha lá, ok? Vamos... Aqui ele está trabalhando de forma mais aprofundada, falando sobre as funções do infinitivo. A tia Nívia, por enquanto, não está trabalhando essas funções reais, só está trabalhando ele ainda em uma das funções que é elaborar, ou melhor, formar uma locução verbal. Tá certo? Entenderam, gente? Ana Lívia, conseguiu entender? Eu tenho só uma dúvida. Arthur Antônio? Fala, Daniel. Ele participa de qual verbo? Fala alto, querido, que eu não estou te ouvindo. O verbo gerúndio, ele participa de qual verbo? O verbo será. Nossa, não compreendi. Manda no chat, manda no chat.
Professora, Oi, melhorou? melhorou. Fala. O verbo será, ele é de qual verbo? Gerúndio, particípio? Não, aqui, Daniel, o será, ele está sendo conjugado. Quando é que ele vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Quando ele tiver essas terminações aqui, meu querido. Ah, sim. Tá? Por exemplo, no infinitivo, R. Então, quando eu digo assim, ó, vamos viver... Deixa eu apagar isso daqui. Professora, deixa eu só perguntar uma coisa. O vai ser vai ficar no infinitivo, então? O vai ser? O ser, é o ser que fica no infinitivo. Ah, ok. É o ser que você tem que analisar no infinitivo. Então, Terminado em R. ó, vou curtir a vida adoidado. Adoidado. Presta atenção. Curtir é infinitivo. Curtir. Não é uma locução verbal? Não é uma locução verbal? Sim. Olha só, essa locução verbal ela é formada pelo verbo ir, certo? Que é um verbo auxiliar, e o curtir é o verbo principal. Esse curtir aqui, ele está no infinitivo, ele está no gerúndio ou ele está no particípio? Infinitivo. Ele tá no Infinitivo, porque a infinitivo. terminação aqui é R. R. E agora, eu posso transformar essa locução em verbo? Sim, acho que Vou curtir, como é que ficaria? curtirei. Curtirei. A vida doidada. Tá certo? Então, Daniel, as formas nominais, elas vão auxiliar na formação de uma locução verbal. Tá? E essa sim, locução agora- verbal, ela pode se transformar em verbo. É isso que eu tô falando aqui. Agora eu entendi. Tá bom? Tá Ok? bom. Obrigado, professora. Por nada, querido. Gente, ó, eu vou colocar lá agorinha na plataforma, tá? A atividade de vocês. Ontem eu peguei algumas atividades para colocar lá, tá? Se eu não me engano, são 5 ou 6, coisa rápida para vocês fazerem. A hora que eu terminar de desligar aqui, eu já coloco lá na plataforma para vocês. Tá bom? E vou disponibilizar também na plataforma essa correção que nós fizemos aqui no PowerPoint, tá? Quarta-feira, nós vamos trabalhar a correção das atividades e também o livro Gente de Estimação, tá bom? Então, quem não leu, trate de lê-lo até quarta, ok? Porque Até essa quarta? Vai precisar de outro link? Porque eu Não, até 4 da semana que vem. Gente, até quarta-feira agora, porque a gente vai trabalhar ele. Quê? Aham. Ah, não. Ok, vou começar a ler hoje. Tá? Então faz favor, tá bom? Ó, beijo. Dá um tempinho aí para colocar na... Aí, mais tarde, à tarde, quando eu converter essa aula aqui, eu ponho o link da aula, tá bom? Curioso pra ver o que vai acontecer com o elefante, se ele vai ser morto pelo... Fala de novo que eu não entendi. Eu tô curioso o que vai acontecer com o elefante, se ele vai ser morto pelo cigano, não sei. Ah, então tá. Já tirei Pra até meu matar o fone. leão. Tirei meu fone só matar pra a não fome. pegar spoiler. Já peguei, faz tirei spoiler, meu fone não. só pra não pegar spoiler. Não faz spoiler, não. Beijo, gente. Ó, até quarta-feira, então. Tá? Tchau. Já vou lá na plataforma deixar as atividades. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, professora. Até mais. Quarta-feira. Até quarta. É. Quarta.